Forças Armadas, digamos, construídas numa ditadura militar, uns níveis de corrupção no judiciário, etc, etc. Então, claro, aí a primeira questão que se coloca para nós é: queremos ou não queremos ganhar as eleições nessas circunstâncias? E eu defendo que toda vez que se possa ganhar, se tem que ganhar. Se eu tivesse vivido em 1917, teria essa posição também na Rússia revolucionária, podendo ganharmos, ganhar e depois vemos como resolvemos. Agora, isto significa que há um conjunto de desafios gigantescos e novos para serem respondidos. E eu digo, no texto, e o que eu falei no começo, de que o longo processo de recomposição da esquerda não está concluído, né? Porque justamente a elaboração teórica, a elaboração estratégica, a elaboração programática necessárias para dar conta dos desafios que agora temos, né, não são suficientes. Essas elaborações que temos até agora. Então, entendo eu que, assim como neste seminário, em outras oportunidades, dentro do Fórum Social Mundial e coletivamente, devemos nos dar ao trabalho de tentar aprofundar a compreensão de como responder a esses desafios. Se alguém de fora e com algum tempo ouvisse o conjunto de exposições e questões que foram levantadas nesses 2 dias, a imagem que se faria é de um conjunto de fragmentos que ainda não têm encontrado, digamos, seu corpo comum. Mas é com esses fragmentos que nesses 2 dias e em outros momentos temos trabalhado que conseguiremos responder ao imenso desafio que a conjuntura criada pela luta popular, pela resistência ao neoliberalismo, de aqueles que 15 ou 17 anos atrás não capitularam frente ao aluvião, né, a onda neoliberal que parecia irresistível, né, que graças a isso vamos então abrir aí sim uma nova fase na nossa América Latina, que seja a fase do socialismo do século XXI. Obrigado. Passo a palavra agora a Carlos Tibúrcio. Carlos Tibúrcio vai falar sobre a batalha midiática. Boa tarde. Eu também vou pedir para restringir meu tempo para 15 minutos, Nazaré. Quero restringir voluntariamente. Tem um texto aqui, como falou. Boa tarde. Que o Codas queria também 15, que falou os 20 bonitinhos. Ele falou os 20 bonitinhos. Então eu peço 15, eu falarei os 15. Não, as coisas de praxe, eu quero agradecer o governo do Pará, quero agradecer a Le Monde Diplomatique, quero agradecer a Mémoire de Lutte, especialmente a Nazaré, o gentil convite para esse seminário que, como já foi ressaltado, tem uma importância muito grande, inclusive na preparação do Fórum Social Mundial. Eu fiz um texto também que vai estar disponível, vou procurar então resumir para ganhar tempo e tentar falar só o que é essencial, porque a gente acaba contando história, desenvolvendo conceitos e tal, que são necessários, são ilustrativos, educam, mas eu acho que a plateia também está interessada em debater, as temáticas são muito grandes e complexas aqui. Essa questão da mídia, não é preciso dizer, é fundamental e faz parte da batalha que as sociedades travam para superar, inclusive, os entraves expostos aqui de maneira muito clara do capitalismo, do neoliberalismo, dessa fase do capitalismo neoliberal. Ela é tão importante que eu vou começar contando uma piada que o professor Vinícius Lima gosta de tratar dela. Ela foi publicada num livro sobre a mídia nos Estados Unidos. Numa fronteira,
o fiscal da fronteira tinha certeza de que passava um contrabando, principalmente por um motorista de caminhão. Ele semanalmente passava com o caminhão na fronteira. E o fiscal parava, gastava 2, 3 horas examinando o caminhão e não encontrava contrabando. Tirava as rodas, vasculhava tudo, toda semana ao longo de anos a fio. Quando ele foi se aposentar, o fiscal, ele chamou o motorista do caminhão e disse assim: olha, meu amigo, eu vou me aposentar, vou morrer. Passei aqui 10 anos vendo você passar com esse caminhão, sei que você faz contrabando e nunca descobriu o contrabando, então eu lhe peço que eu não vou falar para ninguém, vou embora com esse segredo, mas me conte, o que é que o senhor faz, o que é que o senhor contrabandeia? Ele disse: caminhão, meu amigo, eu contrabandeio o caminhão. E essa é a mídia, a gente fica procurando a propriedade privada da grande mídia, que todo mundo sabe que se concentrou enormemente nas últimas décadas. Ela tomou conta da vida das sociedades. Ela substituiu a ágora grega da democracia. Ela praticamente quer determinar tudo que as sociedades ouvem, veem, leem. Ela disputa a agenda política dos países. Ela quer determinar quem deve vencer as eleições periódicas nas democracias. Então tem um peso enorme. Agora, ela não tem sido absoluta nas suas obtenções de vitória. O próprio fenômeno do florescimento de governos populares e progressistas na América Latina esse florescimento demonstra que ela não tem sido capaz de impor seus pontos de vista, embora tenha um poder enorme. Isso ficou claro na Venezuela, ficou claro no Brasil, onde a grande parte da mídia jogou tudo para impedir o presidente Lula de ganhar a reeleição. Eles não conseguiram, provocaram certos estragos, sempre provocam, mas não conseguiram, como não conseguiram em muitos outros países em que as forças populares têm respaldado projetos políticos que têm conseguido vencer as eleições, e nesse ponto eu concordo integralmente com a análise e com a exposição que o Gustavo Cordas fez aqui. Nós somos companheiros, junto com o Bernardo Cassem, na criação do Fórum Social Mundial, e temos compartilhado, né, Gustavo? Isso é formação de quadrilha. Eu estava pensando nisso aqui. Se nós fôssemos criar uma organização nova, Gustavo, a gente tem uma turma aqui que pensa de maneira muito semelhante. Então, a questão da mídia não pode ser subestimada, apesar de que ela não vem obtendo vitórias, porque ela só não consegue se contrapor quando a maioria da sociedade, de uma forma ou de outra, vai se organizando e vai criando mediações que fazem com que as mensagens, a produção ideológica constante da grande mídia não consiga, essa produção, tomar conta das consciências na maioria das sociedades. Uma hipótese que nós levantamos, no caso dos países que têm conseguido vencer a mídia, vencer essa batalha midiática, é justamente essa que está contida na exposição do Gustavo. Há um paralelismo real entre a organização da sociedade, o fortalecimento dos movimentos sociais, das organizações sindicais, como uma forma concreta de construir diques, construir barreiras para esse domínio tão forte e monopolizado da mídia, que se dá em nível internacional e se traduz com os seus parceiros locais em cada sociedade. E nós sabemos, quem leu o Le Monde Diplomatique é bem ilustrado sobre isso, que esses grupos não passam de 10 em todo o mundo. Então, eu queria dizer também que há um outro processo, uma outra contradição que está se dando em função da própria revolução tecnológica, do próprio desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, que tem favorecido que governos progressistas